A Bolha é um filme de comédia de 2022, dirigido por Judd Apatow. O elenco e a equipe de uma franquia de grande sucesso chamada Feras do Abismo tentam filmar uma continuação enquanto estão de quarentena em um hotel de luxo. Acredito que deveríamos começar pelo roteiro, por ser uma tremenda decepção. Mas vamos começar pelos pontos positivos. O filme explora alguns problemas que acontecem no dia a dia nos bastidores de uma gravação. E isso, na verdade, chega a ser muito mais interessante que praticamente o resto do longa inteiro. Porque a obra decide focar no desenvolvimento dos personagens e a relação entre eles, que não empolga de forma alguma. Na verdade, em nenhum momento durante a trama nos apegamos ou nos interessamos sobre esses personagens, porque eles são insuportavelmente irritantes. Eles são estereotipados ao máximo, como um ator egocêntrico e viciado em drogas, o casal de atores que brigam e voltam dia sim, dia não, a TikToker que está lá apenas para aumentar as vendas, entre outros. Mas não acredito que isso seja um problema, já que é uma clara crítica a Hollywood e como uma produção pode ser abusiva para a equipe. O filme é uma comédia. Bom, na verdade não. Ele tenta ser engraçado utilizando principalmente da comédia visual, ou seja, um humor visual não necessariamente com palavras, e piadinhas mesmo, uma preparação e a quebra, que também não funcionam. Tanto o tempo das piadas como dos atores são péssimos. Então a piada que foi mal escrita ainda é mal contada. Além de algumas bem forçadas, como as famosas piadinhas sobre pintos e sexo, que são péssimas. E algumas em relação ao Covid, que além de não ter graça, são ridículas. Mas já falando um pouco sobre a atuação, todos os principais estão bem mal. Chega a ser decepcionante no mínimo, pois temos nomes interessantes no elenco, como o Keegan-Michael Key, que é um excelente comediante. Mas nessa obra não funciona. Mas de longe o pior entre os protagonistas é a Carey Gillan, uma clara inimiga do humor e da felicidade. Parece que o longa foi mal planejado, muitas participações especiais e de peso, como a Daisy Ridley, John Cena, James McAvoy, entre outros, isso tudo para a obra tentar dar certo, mas repetindo, não dá, passa bem longe disso. Acredito que o Gunther, interpretado pelo Harry Trevelyan, seja o personagem mais engraçado do filme, mas depois dos 30 minutos ele praticamente é esquecido e quase não aparece mais. O diretor Judd Apatow tem um histórico até que de alguns bons filmes, como A Arte de Ser Adulto e O Virgem de 40 Anos, mas também já errou bastante, como em Descompensada, e agora aqui em A Bolha. O longa nos força a tentar rir a qualquer custo, até mesmo usando de memes, colagem de fotos ou até mesmo filtros do Instagram, que novamente não funcionam. Os personagens, enquanto estão no set gravando Feras do Abismo, forçam um sotaque ridículo, tentando criar aquela crítica às obras americanas e blá blá blá, mas é tão forçado e irritante que não funciona como crítica e não é engraçado. Como vocês já sabem, eu não gosto quando um filme coloca um texto com dia ou horário no meio da tela, por achar uma técnica preguiçosa mesmo. E esse longa utiliza disso, sendo completamente desnecessário se tivesse uma linha de diálogo a mais. E a própria obra soluciona esses textos em uma ocasião específica, com uma placa, ao invés da escrita no meio da tela. Alguns erros de continuidade também são visíveis e tiram um pouco da imersão do espectador. Parece que o diretor não sabia exatamente o que ele queria, e acaba virando um circo todo atrapalhado, dando a parecer que as cenas são inteiramente improvisadas e cheias de falhas. Uma pena. A direção de fotografia também tem seus defeitos, como desfoques sem sentido, tirando toda a imersão do espectador, e alguns planos mal planejados, como esse que o reflexo do capacete não deixa o espectador olhar o rosto do personagem. Bastante câmera na mão, lembrando bastante um mockumentary, ou seja, um falso documentário, tentando deixar mais realista possível a situação e também nos colocando bem próximos daqueles personagens.
Tem até uma figura que filma um suposto making-off do Feras do Abismo. Então esse estilo de câmera para a situação desse filme funcionou bem. Um detalhe que eu realmente não gostei foi a escolha da paleta de cores, puxando para o cinza o tempo inteiro, tanto nos cenários, nos figurinos, como na própria colorização da pós. E eu até entendo, como se o longa quisesse falar que os bastidores são um lugar sem emoção e sem felicidade, e até aí tudo bem, mas é em todos os lugares. Além disso, é uma comédia que a todo tempo tenta ser engraçada, então esse cinza deveria ser totalmente ao contrário. Deveria ser uma obra muito colorida, para tentar passar essa sensação divertida para o público, e talvez apenas o set de Feras do Abismo ser cinza. Esses elementos também acabam não ajudando o espectador a achar graça nas piadas. Talvez o momento mais criativo e organizado de certa forma do filme todo foi um TikTok. Eles pelo menos dançam, sei lá. Os efeitos visuais são bons, claro, para o que o filme propõe, geralmente usados para intensificar algum efeito prático, e os dinossauros do set que são no mínimo exóticos. A montagem também tem seus bons acertos, alguns cortes bruscos para fins cômicos, que ajudam nessa tentativa de comédia, algumas passagens de tempo que são interessantes, ajudam o espectador a entender como o personagem se sente, e fica claro que os dias estão passando. Mas como eu disse, nem tudo é mil maravilhas. E a montagem erra muito em relação ao ritmo do longa. Sério, parece que dura 5 horas. O ritmo construído é muito lento, até estranho para uma comédia. A montagem também cria algumas sequências que são completamente descartáveis. Não acrescentam em nada na história ou nos personagens. E claro, não são engraçadas. Só aumentam o sofrimento do espectador. Come on, boy. Can you train him to peck off Dustin's balls? I'm just kidding. A Bolha tenta criticar não só Hollywood, mas críticos cinematográficos, atores e seus dilemas, furadores de quarentena, mas acaba sendo um fracasso em todos os aspectos. Gosto de analisar um filme pela proposta dele. E se a proposta foi me fazer sentir tédio, desgosto e muito sono, merece um lindo 10, mas sabemos que não foi. Eu anotei aqui e a minha primeira risada foi em 1 hora e 57 minutos, no exato segundo em que os créditos apareceram. Foi uma alegria esse longa ter acabado. A Bolha é um filme muito ruim, e não tem outra forma de descrevê-lo. Não funciona como crítica, não funciona como comédia. Talvez o momento mais interessante do longa todo seja um dinossauro dançando TikTok. Caso queira ver o que eu estou assistindo, me siga no Letterboxd. Caso tenha gostado do vídeo e queira receber mais vídeos como esse, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino para receber todas as notificações. Caso não tenha gostado, deixe um dislike e um comentário do que eu posso melhorar. Um abraço e obrigado por assistir.